Marechal Rondon, o civilizador da selva. Foi um dos homens mais notáveis que viveram no Novo Mundo. Ele era baixo, mas de ombros largos e tinha as costas retas. Em seus olhos, habituados a explorar a selva, percebia-se logo uma inteligência cintilante e viva e que nada escapava e que nada esquecia. As suas mãos se moviam em gestos rápidos e incisivos e tinha uma atitude de cavalheiro, estivesse ele falando com um ministro ou ditando uma simples carta à sua secretária. Ele era Cândido Mariano da Silva Rondon, o general a quem o Brasil deve a penetração e conquista pacífica de enormes extensões de inexploradas selvas. Rondon, porém, fez mais do que isso. Delimitou rigorosamente uma das mais longas fronteiras terrestres do mundo e adicionou ao mapa da América do Sul, mais ou menos, uns 15 novos rios. Desenrolou milhares de quilômetros de fios telegráficos através do sertão brasileiro. Pacificou muitas aldeias indígenas de índios ferozes que há 3 séculos vinham recebendo os emissários da civilização com suas flechas de 2 metros. Ele também encheu o Museu Nacional de milhares de espécimes até então desconhecidos da ciência. Foi homenageado pelas principais sociedades geográficas do mundo. Essa carreira admirável iniciou mais humilde do que possa se imaginar. Nasceu em 1865, perto de Cuiabá, Mato Grosso. Filho de uma índia Bororó e neto por parte de pai de um bandeirante paulista e de uma índia terrena. Aos 2 anos de idade, infelizmente ficou órfão. Aprendeu as primeiras letras com a avó materna, que teve algum saber na leitura de livros pertencentes às famílias de fazendeiros a quem servira. Mais tarde, um tio o ajudou a continuar os estudos na escola. O jovem Rondon revelava talentos fora do comum, em especial para a engenharia, e aos 16 anos terminava os preparatórios. Cheio de ambição, concorreu aos exames de admissão à escola militar. Enquanto aguardava com esperança a sua classificação, foi servir como secretário da circunscrição regional de Cuiabá. Não era pouca coisa o que Rondon estava pedindo. Órfão, sem recursos, nem pergaminhos de família, querendo entrar assim sem mais nem menos em uma orgulhosa escola militar, em competição com centenas de moços mais afortunados ou favorecidos. Mas os oficiais do quartel onde servia, impressionados com a lealdade e a eficiência do jovem, mandaram cartas de recomendação a seu favor, e Rondon assim foi admitido. No decorrer dos estudos militares, ocupava o seu tempo a percorrer e a estudar com a vista o mapa do Brasil, marcado naquele tempo com legendas desse tipo: região desconhecida, habitada por índios selvagens. Fronteiras intermináveis, também mal definidas, dependiam de tratados firmados há centenas de anos. Este último fato, sobretudo, era uma autêntica fonte de perigos. Admitindo, por exemplo, que se descobrisse ouro numa dessas vagas zonas fronteiriças, o Brasil e algum dos seus vizinhos interessados se veriam imediatamente em volta de uma série de disputas. Um e outros aptos a demonstrar de documento em punho que o ouro jazia dentro do seu próprio território. Em todo o continente não existia mais fecundo viveiro de conflitos do que essas fronteiras à espera de demarcação. Não era menos agudo o problema das populações aborígenes. A borracha do Amazonas, que no bom tempo fizera de Manaus a cidade do mundo com maior coeficiente de riqueza individual, atraía gente ambiciosa e sem escrúpulos que não se detinha diante de nenhum obstáculo para arrancar à selva os seus tesouros. Estes aventureiros faziam assalto às aldeias indígenas para raptar os homens válidos que depois sujeitavam-os pela força ao trabalho da borracha, e as mulheres mais bonitas que se tornavam objetos de diversão nos seus acampamentos solitários. Rondon meditava sobre todas essas coisas, e seu espírito se conturbava.
o momento por que ansiava veio finalmente em 1889, com a proclamação da República. O novo regime instalado decidiu estender o telégrafo pelas selvas e sertões adentro. O Major Gomes Carneiro, encarregado da instalação de 650 quilômetros de fios telegráficos entre Cuiabá e Araguaia, escolheu para seu ajudante o tenente Rondon, que acabava de receber os galões. Logo que começou o trabalho, surgiram dificuldades com os índios bororós. Foi preciso elaborar e aplicar um minucioso programa de relações pacíficas. Aqui não faltaram nem os presentes nem as palavras de amizade, e só então é que os índios perceberam. Aqueles homens de farda não eram a mesma praga de civilizados que haviam pilhado e devastado as suas aldeias. Firmou-se a paz e 13 meses depois a linha telegráfica estava instalada, completa, sendo a primeira a atravessar o enorme território de Mato Grosso. Durante os 10 anos seguintes, Rondon trabalhou na montagem de linhas telegráficas e de região em região foi pondo fim a hostilidades que datavam de 300 anos. Cerca de 3.200 quilômetros de fios telegráficos foram desenrolando através de regiões até então consideradas impenetráveis. O general fez-se rodear para esse fim de leais colaboradores, homens de têmpera, capazes de andar meses e meses sem ver outra coisa que não fosse a selva. Para eles, como para Rondon, a atitude ante o problema indígena era um só: nunca fazer fogo, por maior que fosse a provocação. E nunca, nunca tirar qualquer coisa de uma aldeia, nem sequer a folha de uma árvore. Para os velhos batedores do sertão, experimentados e conhecedores, era uma pura bobagem. Mas o certo é que este método foi dando resultado entre as aldeias, umas após outras. A pacificação e a amizade com os Zambiquaras, por exemplo, índios ferozes que viviam na região do fabuloso Juruena, é um exemplo típico da estratégia de Rondon. O primeiro contato que teve com eles foi através de um ataque de surpresa. Os índios, emboscados, atiraram contra ele, e a terceira flecha, depois de haverem falhado as duas primeiras, atingiu, indo espetar-se na bandoleira da carabina sobre o coração. O golpe fê-lo cambalear na cela, mas o explorador recobrou o equilíbrio e continuou a bradar palavras de paz e amizade dirigidas aos invisíveis atacantes. Isso, para os índios, era fora do comum. Ali estava um homem com uma flecha cravada no peito e que continuava insistindo em se declarar amigo. Eles fugiram, e a coluna, depois de deixar presentes de machados, facões e panos no lugar do ataque, pôs-se de novo em marcha. Alguns anos depois, a coluna de Rondon voltou a encontrar-se com os tais Zambiquaras. Em certa altura da selva, uma trilha bem embatida indicava a vizinhança de grande aldeia. Acompanhado de 2 homens somente, Rondon afastou-se da sua coluna e avançou pelo estreito atalho. Repentinamente, deram de cara com cinco corpulentos índios que vinham desarmados e os conduziram imediatamente à sua aldeia, onde lá reinava uma tremenda animação. Os índios serviram comida aos forasteiros como milhos, frutas, carne de macaco defumada e outros quitutes. Havia também grandes cabaças de aluá e uns charutinhos negros, compridos, esquisitos. Rondon, em nunca sua vida, havia fumado, mas era evidente que, se recusasse, teria que arcar com as consequências da descortesia. Aceitou e, por fim, acabou fumando. No dia seguinte, de regresso à coluna, Rondon cavalgava a cabeça de um bando de índios. Houve trocas de presentes e também manifestações de amizade. Hoje, os Zambiquaras têm suas escolas, veneram a bandeira brasileira que Rondon lhe levou como símbolo de paz. Os índios apelidavam o telégrafo de Língua de Mariano. O general Rondon comentava sobre o episódio. Eles
tinham por hábito roubar o arame dos primeiros postes telegráficos para fazerem adornos. Mas quando perceberam que utilizávamos os arames para nos comunicar uns com os outros, deixaram-nos em paz. Como vê, foi preciso convencê-los com uma figura de retórica muito pessoal. E assim, o general Rondon concluía sua ideia. O instrumento de que Rondon se servia para estabelecer e consolidar os laços de amizades com as aldeias sucessivas era uma incomparável organização que ele mesmo criou em 1910. O Serviço de Proteção aos Índios. Toda uma série de leis foram promulgadas para dar aos silvícolas as necessárias garantias contra a exploração e usurpação de suas terras. Por todo o imenso sertão se erigiram postos de pacificação e, pouco a pouco, os índios foram se deixando serem conquistados. A par dessa conquista pacífica, a Comissão Rondon foi procedendo à correção dos mapas. Havia rios que apareciam desviados 100 e 200 quilômetros da sua situação real, e seu traçado foi retificado nas cartas. Determinou-se também o curso de outros rios ainda desconhecidos. O mais famoso entre estes era o chamado Rio da Dúvida, registrado na época em que até então o presidente Roosevelt andava pelo Brasil, à cata de novas e autênticas experiências. Rondon fez o possível para satisfazê-lo. Passaram 4 meses explorando o grande curso de água até a sua confluência com outro rio que este já era conhecido. E hoje, em todos os mapas, o Rio da Dúvida figura sob o nome de Roosevelt. Impelido pela energia dinâmica do general Rondon, o governo brasileiro prosseguiu seu programa de delimitação de fronteiras. Os governos das nações vizinhas, um após o outro, foram persuadidos a nomear comissões de limites para colaborar com a Comissão Rondon. Centenas de homens passaram a explorar, demarcar a selva, de tal modo que hoje a fronteira terrestre mais longa do mundo, com exceção da russa, está quase toda representada com exatidão no mapa como resultante do trabalho iniciado por Rondon. Em 1932, a Colômbia e o Peru quase chegaram a um conflito, devido a uma série de escaramuças na selva determinadas por desacordo relativo a limites. Se o caso conhecido hoje pelo nome de Incidente de Letícia não teve piores consequências e acabou em sangue, deve-se isso em grande parte ao prestígio e sensatez das decisões do general Rondon, que na época era delegado do Brasil e presidente da Comissão Mista Internacional. Os inimigos tinham o claro direito a apelar de todas as decisões da Comissão para a Sociedade das Nações, mas nenhuma só vez isso foi necessário. Rondon pagou caro por esse triunfo diplomático. Infelizmente, ele chegou a perder um olho, e quase ia perdendo o outro, porque contraiu tracoma durante os 4 anos de árduo trabalho que passou naquela comissão. Só a sua incrível robustez o salvou de piores coisas. Ficou 50 anos entre selvas e sertões, deixou moídos, exaustos, os homens com quem ele viajava, sem exclusão dos próprios índios. Aconteceu uma vez, comandando uma coluna de cavaleiros, já completamente esgotados de cansaço, o general os fez marchar até às 11 da noite. Então, desmontou, sem o maior ligeiro sinal de fadiga, e disse: "Bem, agora vamos cear, e à 1h da manhã continuaremos o nosso caminho." Ah, ergueu-se um clamor angustiado entre os seus companheiros de jornada. Eles se perguntavam: como é que a gente pode seguir caminho dormindo só 1h? Rondon, então, olhou e disparou essa: "Ora essa, será possível que os senhores não saibam dormir na cela?" Entre os homens que tomaram parte nas suas expedições, alguns, por vezes, duvidaram da veracidade de que se dizia sobre a lendária resistência física do general Rondon. Um deles era atleta, bem treinado, tinha 28 anos. Gabou-se nesses termos: "Bem, se o general tem o dobro da minha idade, vou fazê-lo andar até ficar com a língua de fora." É claro que isso chegou, como é natural, aos ouvidos do general, que um dia convidou o rapaz a ir inspecionar com ele uma trilha recentemente aberta na selva. Ah, o atleta aceitou na hora
e iniciaram a marcha a um passo terrivelmente acelerado. No começo, o atleta sorria intimamente, mas 2 horas depois, não vendo sinais de que o afrouxasse o ritmo da marcha, deixou de sorrir. Depois de terem andado cerca de 6 horas aos trancos e barrancos, o jovem atleta sugeriu que talvez não fosse uma má ideia se parassem por algum minutinho para comer alguma coisinha. Nessa hora, não. Eu nunca como quando estou inspecionando uma trilha. Essa foi a última esperança do atleta, e 1 hora depois, perdendo o medo das formigas, se jogou no chão com forças apenas para balbuciar que não poderia dar mais sequer um único passo. Rondon, depois disso, lançou então um olhar a ele com frieza e disse: "Bem, se vê que você realmente não pode. Isto aqui é o sertão e não um ginásio. Você tem que aprender a conhecê-lo bem antes de se meter a fazer promessas precipitadas aos seus amigos." Outro exemplo dessa resistência física quase meio que sobrenatural foi que se deu ao terminar a expedição do Rio da Dúvida. Rondon, atingindo o limite da jornada, viu partir toda a equipe dele a bordo de um confortável barco. E Rondon, ao invés de ir para o Rio de Janeiro por mar como os outros, voltou a mergulhar na selva e regressou por terra, numa travessia de mais de 3.000 quilômetros de sertão. Sofreu quase todas as doenças tropicais. Teve inúmeros ataques de malária, inclusive alguns tão violentos que teriam dado cabo em um homem até menos dotado. Uma vez explorando o traçado proposto para uma certa linha de telégrafo, adoeceu e veio uma febre tão violenta que o médico da expedição ordenou que ele regressasse logo ao Rio de Janeiro. Nessas condições, Rondon apenas afirmou: "O senhor regressa, doutor, mas eu fico aqui para guiar esta expedição até que ela tenha atingido o seu objetivo." A região que ele explorou tantos anos oferecia vastas possibilidades para a agricultura, a criação de gado e a exploração mineira. Nas suas orlas ocidentais encontrava-se petróleo, o ouro e os diamantes que estavam surgindo em quantidades sempre crescentes. Vastas florestas de algumas das mais preciosas madeiras de lei que existem no mundo estão ali, ainda pouco devassadas. E para concluir, quero deixar uma reflexão dita por ele mesmo, um pouco antes do seu falecimento aos 83 anos, no dia 19 de março de 1958, no Rio de Janeiro. "Todos que conhecem o Brasil sabem que somos um povo inimigo da violência. Eu sou militar e, apesar disso, consagrei a minha vida à demonstração prática da superioridade da razão sobre a violência. A matança dos índios. Matar gente é muito fácil, mas resolve alguma coisa? Mais difícil, está claro, é usar a razão e exige mais coragem. Quando os meus homens diziam: 'Podemos morrer, mas nunca mataremos', de certo davam provas de uma coragem mais alta do que os sanguinários borracheiros, que costumavam abrir fogo sobre todos aqueles que não usassem calças." Com este mesmo espírito, o Brasil tem levado as suas relações com o resto do mundo. Desta crença na paz nos vem uma força que nenhum idólatra da violência poderá jamais possuir.